Boa noite, boa noite. Boa noite. Fala, meu povo, tudo bem? Pedro Vasconcelos, aqui do Instituto Solar. Estamos entrando aqui numa live bem diferente, né, do que a gente está acostumado a fazer. Hoje os nossos convidados, eles não são integradores e eles também não atuam diretamente com energia solar, com salvas exceções, né, Tiago? Salvas exceções. Mas hoje a gente vai fazer uma análise do perfil de consumidor de energia solar, né? Quem é a galera que está comprando energia solar? Eu trouxe aqui dois convidados que são prosumidores, né? Que hoje eles têm energia solar na casa deles, estão aí livres das contas, quase livres, quase que 100% livres das contas de energia elétrica. E hoje eu vou abrir aqui a mente deles para cada um de vocês, né? O objetivo é fazer com que quem for integrador aqui saia entendendo um pouco como construir a persona do seu cliente ideal de energia solar, combinado? Então, meu grande agradecimento aqui ao Tiago, do Projeto Homem Solar, ao meu amigo Igor Florentino, que vai estar aqui batendo um papo com a gente, apresentando um pouquinho deles, da história deles, né, como prosumidores. E, Tiagão, eu vou começar passando o microfone para você. Queria que você se apresentasse aí para a turma, falasse um pouquinho de onde que você vem. Quem é o Tiago, né? Beleza. Primeiro, boa noite a todos. Obrigado, Pedro, pelo convite. É sempre uma honra falar sobre energia solar, e ainda mais com o Instituto Solar, que é uma instituição que eu admiro, que eu acompanho, que eu torço sempre, né? Então, você pediu para o pessoal colocar aí quem é integrador ou quem é consumidor, e também se quem quiser colocar futuro prosumidor também, que ainda não tem o seu sistema, mas tem interesse em ter. Eu acho que essa conversa aqui vai valer muito a pena. Eu fiz um post hoje, Pedro, falando justamente de que a oportunidade que você tem de aprender com os outros, né? Aprender com a experiência do outro. Então, quando você escuta alguém ou conversa com alguém que já fez alguma coisa que você quer fazer, ou chegar em um lugar que você já chegou, que você quer chegar, ou chegou no lugar onde você quer chegar, facilita o seu processo. Então, a minha história com a energia solar começou no início de 2019, mais de um ano que eu tive o meu primeiro contato. E logo que eu tive contato, Na verdade, Pedro, o meu primeiro contrato, para falar para você, não sei se vocês já assistiram, foi um documentário no Netflix chamado Cat in the Sun, 2018. Foi o primeiro contato real com a energia solar fotovoltaica. Eu fiquei assim, impressionado com o que estava expandindo no mundo. E aí eu decidi pesquisar. Eu sou muito curioso, sou administrador de formação, não sou engenheiro. Tenho o meu negócio, trabalho, empreendendo. E aí eu fiquei entusiasmado pesquisando, só que a energia solar em 2018 não era tão discutida e acabei dando esfriada. Em 2019 tive contato direto. E aí comecei a estudar mesmo, porque fiquei impressionado com o que eu vi no telhado de um amigo que estava investindo muito pesado em energia solar. Botou um galpão dele em Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, 1.200 placas. E aí eu fui fazer uma reunião com ele e falou assim: Tiago, vamos subir no meu telhado para tu ver com o que é que eu tô mexendo agora. Eu fiquei subindo no meu telhado, como assim? O cara trabalha com cosmética, o que tem a ver o telhado? Eu subi com ele, cheguei lá, era um mar de 1.200 placas, 1.200 módulos instalados. Eu fiquei, nossa senhora, que impressionante. E aí eu comecei a estudar, Pedrão. Quando foi em julho de 2018, eu decidi contratar o meu sistema, né? Então eu pesquisei, e aí eu comprei equipamento direto do distribuidor, porque eu tinha uma facilidade com isso, conhecer muita gente. E aí contratei um amigo que era engenheiro eletricista, já formado, estava entrando no setor. E aí tem várias coisas que a gente vai compartilhar aqui. Hoje já tem o meu sistema, foi liberado no final do ano. E aí já fica um spoilerzinho aqui, que demorou 6 meses para eu conseguir gerar minha energia. Então, hoje eu já gero minha energia em dezembro, janeiro, e aí eu tô pagando bem pouquinho da minha conta de uma das duas contas, né? Eu tenho geração que faço consumo compartilhado, né? Tanto pro meu negócio como para minha residência. Então, essa é a minha história. Adoro falar sobre energia solar. E no canal Ami Solar eu ajudo consumidores finais a contratarem o melhor sistema para eles. É isso. Show, Tiagão. Valeu, cara. E meu amigo Igor, passar aqui a bola para você, se apresenta aí para a turma, e fala também um pouquinho de como foi esse teu contato com a energia solar, né? Bom, turma, boa noite. Eu sou o Igor Florentino.
Eu tive o prazer de conhecer a energia solar junto com o Pedro, né? Agradecer, inclusive, aí o convite pela lembrança, né? Que eu já fui, para quem não sabe, eu fui cofundador do Instituto Solar com o Pedro, então é uma honra estar aqui presente. Hoje eu não acompanho mais o projeto pessoalmente, mas ver que se for uma semente que eu ajudei a plantar e ver essa árvore crescendo é muito gratificante. Uh, esse contato que eu tive com o Pedro, acho que foi em 2019, ele gerou frutos não só para o Instituto Solar, gerou frutos pessoais, o que eu fiquei muito gratificante, que foi o meu sistema, eu sou agora prosumidor, né? Essa palavra é nova para mim, muito boa palavra. Eu tive, durante o processo de construir o Instituto Solar, a gente teve que estudar sobre energia solar, né? E o que para mim era era um mito, né? Era uma coisa muito, a gente olhava para isso como se fosse uma tecnologia de ponta para grandes países de primeiro mundo, somente milionários poderiam possuir, e um dia, quem sabe, essa tecnologia ia baratear e tal, e essa série de mitos e lendas que giram em torno desse mercado ainda estava dentro de mim. E o que me fazia ignorar, eu olhava o pessoal com energia solar, olhava os documentários, vi esse documentário aí, Cat in the Sun, muito bom, mas é aquela coisa, para ficar bonito, eles costumam colocar grandes produções, né, aquelas milhares de placas, e você que só precisa de algumas centenas ali, algumas dezenas, você se distancia um pouco da realidade. Mas então, pesquisando muito sobre o processo, eu vi que isso era uma grande mentira, era uma trava mental que a gente tinha, né, que a gente não conhece muito bem a coisa e fica com medo. Tudo que é novo dá medo, então você tem aquele medo inicial, você tem que primeiro descobrir, conhecer, estudar, e para poder usufruir do benefício. Durante o processo, a gente... para a gente poder implementar na prática o que a gente estava aprendendo, né, com o Instituto Solar, a gente foi botar lá na minha casa. E, coincidentemente ou não, foi muito engraçado, porque durante o construir do Instituto Solar, eu moro num bairro bem residencial, e eu pude reparar os vizinhos instalando nas residências. É algo que bate um pouco a ansiedade quando você vê os vizinhos botando. Você fica, nossa, velho, os caras estão botando, eu não estou botando, por que eu não estou botando, tal? Aí bate aquela invejazinha, né? Aquela inveja branca. Aí foi interessante, porque foi uma coisa que instigou bastante. Falou, macho, os caras estão botando, a gente tem que botar, não é possível, a gente sabe como é que bota, vamos botar, pô. Aí a gente começou o processo. O meu processo foi um pouco parecido com o do Thiago, eu comprei diretamente com o fornecedor, exatamente para a gente ter essa facilidade de estar no Instituto Solar, estar dentro do mercado, conhecer muitos players. A gente trocou muito network e conseguiu comprar direto do distribuidor, que deixou o produto um pouco mais barato em relação a você comprar num integrador. Porém, não é tem a sua outra face, né? Isso complica um pouco o processo, você tem que entender um pouco da tecnologia, tem que entender um pouco de eletricidade, porque é um negócio perigoso. Pode estar fogo na sua casa se você fizer errado, né? Então é um negócio que você tem que fazer com muita cautela. Se você não tem... Eu sou formado em engenharia, né? Eu tenho uma formação de engenheiro que me permite ter confiabilidade na instalação do projeto, em tudo que estava acontecendo. Eu sabia o que estava acontecendo. Se você não tem esse tipo de conhecimento, só contratar o seu integrador, que ele vai lá, vai resolver tudo para você. O meu projeto tem um detalhe teve um detalhe bom, né? Até hoje eu gosto de falar dele, que no instante que eu coloquei o meu projeto de energia solar, eu pude produzir. Que aqui em casa a gente tem um relógio antigo, um relógio analógico. Não sei porque nunca trocaram, mas era o relógio, acho que é o primeiro modelo que existiu. Então, aquele relógio que ele voltava a bobinazinha lá. A bobinazinha voltava. Então, no dia que instalou, eu liguei para a Coelce, para eles virem, disseram que iam vir. Só que o pessoal... Acontece muito isso aí que o Thiago falou, eles demoram, né? Muita gente pedindo, não sei o que, a burocracia. Oi. Você falou Coelce, qual foi o ano que você instalou o seu sistema? Ano passado. Ano passado, beleza. Que já era Enel. Não, tranquilo. Beleza. Mas aqui Coelce é Coelce, faz 20 anos de Coelce.
É 20 anos de eternamente plano Coelce. pra cá, eternamente Para quem não entendeu a discussão aqui, Coelce e Enel, certo? No estado do Ceará, a concessionária se chamava Coelce e atualmente é a Enel, né? Só que pela força do hábito, acaba que o nome vai ficando, né? vai E o ficando, Igor, ele acabou mencionando aqui a Coelce. Mas, Igor, Coelce. deixa eu só te atrapalhar aqui um pouquinho, daqui a pouco a gente vai voltar para esses detalhes aí da tua instalação, né? Nesse momento, eu queria só que a gente fizesse aqui uma análise de alguns detalhes aí que vocês falaram, que eu acho que é importante a gente fazer aqui uma ressalva e chamar a atenção para o integrador que está assistindo a gente. Porque pode ser que esse detalhe aqui faça toda a diferença na hora que ele for conversar com o consumidor final dele. É muito bacana esse papo aqui que a gente está batendo, porque nós temos dois consumidores com perfis diferentes. O Tiago, ele é administrador de empresas e o Igor, ele é engenheiro, né? Então a gente tem aqui um cara da área mais técnica e um cara mais da área de negócios, da área de gestão, né? E os dois assistiram o mesmo documentário, né? Vamos tentar aqui traçar agora coisas que vão aproximar de alguma forma o perfil do Tiago com o perfil do Igor. O que foi que levou vocês a assistir esse documentário? Igor. O Igor, pronto, o Igor começa. Igor. Assim, eu sou meio que um aficionado por documentários em geral, né? Então, o meu catálogo do Netflix, os recomendados, a maioria são documentários. Eu gosto, inclusive, filmes, se eu for assistir um filme ou um seriado, eu gosto de... minha categoria preferida são baseados em fatos reais. É aquela velha história, né? Se algo aconteceu, merece ser gravado e contado, é porque deve ser uma grande história. Então, eu sempre estou procurando essas grandes histórias para estar sempre escutando, que é algo que acho que me engrandece. E ao mesmo tempo, com o documentário, você está sempre aprendendo. Então, hoje em dia, o Netflix tem um negócio tem uns documentários tão bem feitos que é um entretenimento, é muito bem feito. Você aprende e se diverte em conjunto. Então, é uma coisa que vale muito a pena você ir mais a fundo. O do Catching the Sun em específico foi a minha veia de engenheiro, né? O engenheiro de automação e controle, a gente mexe muito com eletricidade, muito com essa questão de produzir de forma eficiente as coisas. Então, aquilo como sou da área técnica, eu também estou sempre acompanhando as novas tendências de tecnologia do mercado. Eu já estava no meu subconsciente a palavra energia solar há muito tempo, já estava sendo crescida, né? Porque você vai vendo as notícias, os colegas vão falando, os professores vão falando. Então você está sempre com aquela semente já foi plantada em mim há muito tempo. Quando eu vi o documentário, eu falei, pô, isso aqui tem cara de ser... Quando eu vejo que o documentário é muito bem feito, eu vou assistir isso aqui agora. Aí eu fui lá para satisfazer mais uma necessidade de perfil de engenheiro mesmo, de ver o que é que está rolando mesmo disso aqui, né? Como é que está o estado da arte dessa tecnologia. Aí eu imaginei que isso pudesse me atualizar mais. Tiagão, o microfone é seu. Faz um comentáriozinho agora em cima disso que a gente veio falando. Com relação a por que eu assisti, né, entendendo um pouco mais o pensamento, sou que nem o Igor aí, eu gosto de aprender de inovação. Eu acho que a maioria dos consumidores, tirando do ano passado, segundo semestre do ano passado, quem buscava entender sobre energia solar é porque realmente buscava alguma coisa, inovação, tecnologia, são entusiastas de alguma coisa nova que revolucione. Então, quando eu vi um documentário de energia solar, se eu não me engano, é o único que tem no Netflix, né? E eu não sei vocês, mas eu não assisto TV, então eu só assisto Netflix, basicamente. Então, é o que eu tinha para assistir, é o que eu assisto, consumo boa parte do tempo. Então, quando eu vi que era energia solar, me interessei e botei. E aí, para dar um spoiler, um desejo do pessoal assistir, é muito interessante para quem quer realmente atuar na área. Então, a maioria do público aqui é integrador, lá ele dá uma perspectiva mundo do como está sendo a energia solar. Já está um pouco desatualizado, porque cresce muito, né? Ano a ano, a energia solar cresce muito, muito acelerado. Mas dá um panorama bem legal de o que é que as pessoas estão fazendo, como é que elas estão lidando, quais são as oportunidades de negócio. Então, realmente fica aqui a recomendação do documentário. E aí, a parte do
do seriado, de uma maneira geral, né, Igor e Pedro, eu acredito que, de uma forma geral, o consumidor tem um padrão de desejar consumir conteúdos. Quem, hoje, de alguma forma, deseja ter o seu sistema de energia solar, ele quer entender o que é energia solar. Não basta simplesmente ele comprar, ele quer minimamente entender. Então, eu conversei com dezenas de consumidores e todos querem entender como é que gera, por que gera, como é que funciona, como é que é permitido, por que no Brasil só está se falando disso hoje, enfim. Então eu acho que isso é uma característica, e se fosse para colocar esse interesse de entender o que é energia solar. Show, show. E eu acho que o que vocês dois comentaram, a gente consegue traçar aqui uma linha para conectar vocês. Eu achei muito legal que os dois assistiram o comentário e compartilharam aqui com a gente, né? E isso, de certa forma, aproxima um pouco vocês como consumidores e leva a gente a entender que o perfil de vocês é aqueles um pouco mais curiosos de saber mais detalhes sobre o produto que está comprando e também são entusiastas. São pessoas que gostam de entender um pouco mais da tecnologia envolvida, do que é que está acontecendo ali. Não é aquele cara que só quer comprar rapidinho, vai embora, integrador e já comprei e pronto, não. É aquele cara que realmente vai pesquisar mais um pouco, que às vezes vai levar mais tempo para fazer a sua compra. Eu achei isso legal. Na fala do Igor... Eu posso dar só um spoilerzinho rapidinho em relação a esse documentário, que eu acho pode ser que ajude a galera a se interessar mais. Hoje a gente está vivendo uma situação, tanto o Brasil quanto o mundo, de ameaça aos empregos, né? A gente está, devido a essa pandemia que está surgindo, né, a recuperação de crise que a gente estava tendo, a gente está vivendo um momento muito delicado em relação a emprego, a você ter um emprego, a ter uma renda. E esse documentário, Netflix, eu acho que ele é extremamente relevante, porque ele foca muito exatamente nessa questão do emprego. Como que a energia solar ela está salvando não só a questão climática do planeta, mas a questão econômica mesmo. Como que milhares de empregos estão sendo gerados e tem a possibilidade de meio que salvar a economia. Eles focam muito na economia americana, né? Mas eles falam muito que a energia solar é um potencial para salvar a economia americana que tá, na época que foi gravado o documentário, estava passando por uma recessão gigantesca em relação a empregos. Verdade. E aí, já que o Igor colocou isso aí, Pedrão, é legal você falar isso, porque quando a gente... você falou entusiasta, né? Mas eu acho que todo brasileiro, de uma forma geral, ele já ouviu falar sobre a energia solar, mas quando você vê para crer, é que você, poxa, isso realmente funciona. O Igor falou aí, né? As casas começam a botar. Enquanto eu botei na minha casa, quando eu olhei, 3 semanas depois, eu olho, tem uma casa, 2 semanas depois tem outra, agora já tem 3 vizinhos. É o efeito de manada, né? Você vai na onda. E todo mundo vê, porque o telhado é, né, 2 quedas aqui, então todo mundo já está desejando. Então, para realmente tomar a decisão de entender que a energia, tinha tido contato, estudei mesmo, mas em março do ano passado eu estive nos Estados Unidos, na Califórnia. E eu fiquei simplesmente impressionado, primeira vez que eu tinha ido para os Estados Unidos, a utilização de energia solar, cara. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas tudo é energia solar na Califórnia. Tudo. Desde o guichezinho do estacionamento, a iluminação do jardim, ao telhado dos órgãos públicos, a semáforo, enfim, tudo. A Las Vegas. E o nosso sol aqui no Ceará é melhor que lá, né? Demais. No Brasil praticamente né? todo. No Brasil todo. E lá é interessante, né? Califórnia, de modo especial, o governo local ele dá um incentivo para a comunidade colocar energia solar, né? Então isso aí ajuda muito. A gente fica na torcida para que em breve incentivos sejam maiores, né, aqui no Brasil. Agora tem uma coisa que o Igor falou que me chamou a atenção e ele falou o seguinte: eu não sei se vocês pegaram essa frase aí quando ela saiu no momento exato da boca do Igor, mas falou que a gente vê ali energia solar, todo mundo escuta falar e tal, mas no fundo a gente acha que é só coisa de rico, coisa dos milionários, né? Foi até essa palavra que o Igor disse. Talvez fosse só coisa de milionário. Igor, o que foi que virou a chave para ti de ver que não precisava ser um milionário para ter energia solar? Qual foi, ou então, vou até melhorar a pergunta. Qual foi o argumento que de repente eu usei, né? Talvez, acho que nos nossos bate-papos, teve alguma coisa que eu falei para ti na época que eu acho que eu posso ser realmente um consumidor? Durante a nossa
a gente estava, durante a nossa trajetória do Instituto Solar, a gente teve a oportunidade de conhecer o Lucas de Mello. Se eu não me engano, ele está até aqui tá acompanhando a gente aí aqui na live, né? Eu vi o Lucas por aqui. Dá um oi aí, Lucas, se estiver por aí. Ele me agraciou aí com os discursos deles de quebra de objeções, né? E a que foi matadora para mim foi quando ele disse assim, não foi exatamente essa palavra que ele usou, né? Mas eu vou usar aqui a poesia, né? Você não gasta dinheiro para comprar energia solar, né? Eu fiquei, opa, como é que é isso, né? Você não gasta dinheiro? Porque energia solar, a forma de comercialização da energia solar é muito equivalente à de um carro. Você vai comprar um carro custa o quê? 40 mil, 50 mil, 90 mil, 100 mil reais. É um volume razoável de dinheiro, até para quem tem muito dinheiro. Então, quando você vai comprar um carro, você não pega aqui uma maleta de dinheiro, que nem o Silvio Santos, vai lá e bota na mesa do guichê e compra o carro, né? Ou então você for uma transferência. É muito raro você fazer isso. O que é que você faz? Você vai no banco e financia o seu produto. Eu quero comprar esse carro. O banco vai lá e financia para você e você paga as parcelas, né? As parcelas de tempos em tempos, mensais, né? Com isso, o produto fica um pouco mais caro, mas você também dá uma amortizada no peso do seu bolso. Só que com o carro, quando você compra o carro, você tem que pagar a parcela do carro e o passivo que ele gera, né? Manutenção, gasolina, troca de não sei o quê, seguro. Então você tem um duplo gasto. Com energia solar, é o contrário. Você está pagando uma parcela, mas em vez de ter um passivo, você está tendo um ativo. Então esse ativo, ele meio que cobre a parcela. Você pega o seu projeto de energia solar, por exemplo, vai custar 20 mil reais, 50 mil reais, 40, 100 mil reais. Você vai financiar ele com o banco. Então você vai parcelar ele, você vai parcelar esse montante durante o tempo, né? Como você vai deixar de pagar energia elétrica, você vai simplesmente estar transferindo o dinheiro de um lugar para outro. Em vez de você pagar para a Enel ou para a Coelce, para a distribuidora de energia da sua residência, do seu local, você vai pagar para o banco. Só que ainda tem uma dupla vantagem, porque energia elétrica, né, que a gente paga, essa do governo, da concessionária, ela aumenta todo ano, e ela aumenta não é pouco não, ela vem bandeira vermelha, vem bandeira amarela, vem não sei o quê, estão produzindo agora com, ligar as fornalhas do não sei o quê, agora vai ficar mais caro, aumenta 10%, aumenta, aí vai só, se você ver o gráfico, preço ano, você vê que é uma curva que nunca desce, nunca desce. E sempre acima da inflação. A média dos últimos 22 anos, até 2017, era de 10% ao ano de inflação no valor do quilowatt-hora no Brasil. Isso é muito mais que a inflação do país e muito mais do que qualquer rendimento que você possa ter em bolsa, não sei o quê. Isso é muito dinheiro, é um absurdo. Eu vou deixar tudo terminar, Igor, e depois eu vou fazer um comentário em cima disso. E o último detalhe é que quando você transfere essa renda para o banco, né? Você está pagando para o banco, não mais para a concessionária, você vai parar de pagar uma hora, porque a parcela acaba. Então você vai ficar lá, o projeto ele dura 25 anos, é uma vida inteira. Eu estou com 27 aqui. Imagine 25 anos de vida. É metade um terço, um quarto da vida, né? Era muito tempo. Em geral, você paga em 5 anos. Quando você paga muito mal, você paga em 7. Você paga muito bem, você paga em 3. Em média, você paga em 5. Então, você vai ficar 5 anos aí pagando uma parcela, um financiamento. Depois você vai ter aí, em média, 20 anos de renda livre, né? De não ter que se preocupar mais com isso. Então, é um investimento que você está fazendo. É um negócio tipo assim, quanto antes você faz o investimento, antes você colhe ele. Então, não tem por que você, não, vou fazer daqui a 1 mês, vou fazer daqui a 2 meses, vai fazer hoje. É um investimento, você vai vir, quanto antes você fizer, antes ele vai voltar. Não faz sentido esperar. Da forma que eu vi, né? Da forma que eu entendi. Então, esse formato, esse novo formato de ver o investimento em energia solar, fez tu perceber que não precisava ser milionário para se tornar um consumidor. Foi o que virou a chave, Foi 2 chaves que virou. Foi, eu preciso de energia solar e eu preciso o quanto antes. Essas 2 chaves viraram para mim. Não fazia o quanto antes, o que foi que ajudou a te dar essa pressa de querer ser o mais rápido possível energia solar em casa?
essa questão como eu falei, a cada ano aumenta a tarifa que você paga para a concessionária aumenta. Então, se a tarifa da concessionária aumenta com o tempo, a procura por energia solar vai aumentar. Se a procura por energia solar vai aumentar, o preço do seu kit vai aumentar. Então, mais demorado vai ficar o retorno do seu investimento. Então, quanto mais você demora, mais dinheiro você está perdendo. É uma coisa que você... É uma corrida tripla. Você está correndo contra a concessionária de energia, contra a competitividade do mercado, contra o retorno contra as tarifas do banco. Quanto mais você demora, mais caro fica e mais demorado demora. Foi isso que girou a chave. E, confesso, a inveja dos vizinhos, com os vizinhos tudo botando, eu também quis botar. É interessante ouvir isso do Igor, porque, no caso dele, gerou uma certa escassez, né? Não escassez, uma certa urgência de colocar energia solar, mas eu senti um discurso de escassez agora aqui no Igor, no sentido de que a conta da energia só aumenta. O tempo todo é tarifa vermelha, é tarifa isso, tarifa aquilo. Daqui a pouco está todo mundo procurando colocar energia solar em casa. Se aumenta a demanda, o preço vai ser mais caro. Né? Então, como consumidor, se ele deixasse para comprar energia solar depois, eu acho que ele teve uma visão de investidor aí, eu vou comprar hoje porque amanhã pode ficar mais caro. Eu acho que vai ficar. Muito interessante essa tua colocação. E, Thiago, no teu caso, o que foi que virou a chave para ti? No meu caso mesmo, como eu sou administrador, eu sempre fiz conta, né? Então, assim, quando você pega retorno sobre investimento do sistema solar fotovoltaico, se você fizer a conta, não tem para onde correr, cara. Tipo, como o Igor colocou, você financia 100% do projeto, em pequenos casos, de um acesso ao crédito muito fácil. Eu vi aqui no chat que falta investimento. Na verdade, eu vejo muitas linhas de crédito, né? O pessoal botou aí BV Financeira, Santander, com acesso a esse crédito para pequenos sistemas, ou seja, pessoa física, de uma forma muito simplificada e objetiva mesmo, praticamente todos os bancos privados fazendo isso. Então, você financia 100% do seu projeto, vai pagar em 5 anos, passa 20 anos gerando. Por que eu não estou fazendo isso, né? Tipo, eu conversando com um amigo meu que acaba quando você começa a falar sobre energia solar, as pessoas começam a te ligar. Não sei se aconteceu com você, Igor. Você instalou, aí você, sei lá, postou um stories, alguma coisa, o pessoal alguém já ouviu falar sobre energia solar e te liga querendo saber como é que foi, o que é que tu acha, enfim. E isso acontece com frequência comigo. E aí ele me ligou, eu falei assim, cara, ele falando sobre investimento, tinha falado sobre bolsa, eu falei assim, tu tem um sistema de energia solar hoje? Porque se tu não tem, tu tá pagando conta de energia ainda cheia, tu já começou errado. Não adianta tu querer investir em bolsa, botar outro negócio, expandir enfim, fazer qualquer coisa, investir em qualquer coisa se tu não tem energia solar. É como tu acordar de manhã e não escovar os dentes e começar o dia. O dia já começou errado, cara. Já tá tudo errado nos teus investimentos. Porque deixar de gastar é uma forma de ganhar dinheiro. Então, para mim, Pedro, na hora que eu fiz a conta, investimento, retorno por mês, payback, o meu payback vai ser aproximadamente 36 meses, né? 3 anos. E durabilidade do sistema, taxa de manutenção, a conta não tem para onde correr, né? É muito rentável. Então, isso para mim foi o ponto-chave aí de conseguir colocar um sistema. Legal. Então, o Thiago, ele meio que administrador nato, colocou ali também a conta, né, na ponta do lápis e viu que era um excelente investimento para estar se fazendo. E eu acho, esse discurso eu venho repetindo sempre que eu tenho oportunidade para os integradores que acompanham o Instituto Solar, que esse é o caminho, né? Tem um ou outro que gosta muito de falar, trabalhar as questões ambientais, por exemplo. Eu vejo isso muito como um complemento, mas o número 1, quando você... É a cereja do bolo, né? Essa é uma cerejinha, né? Mas a dor do brasileiro é muito no bolso, porque a gente é explorado de todos os lados, né? E se tu consegue provar para ele, mostrar por A mais B, de uma forma racional, que aquilo é um investimento e que é um investimento que dá retorno, o teu discurso de vendas, estou falando aqui para o integrador, logicamente, é bem melhor e bem
bem mais fluido, né? E Pedro, só para fazer uma consideração com relação a esse negócio de gerar energia limpa, né? Eu acredito que isso foi o precursor quando o payback era 12 anos, 10 anos. E aí o pessoal que botava era que realmente queria gerar energia limpa. Hoje que você tem um payback de 5 anos, é economia, cara. Não tem para onde. Você aumenta o lag de consumidores potencial. E aí, falando de escassez, você falou agora há pouco, essa realidade tende a mudar com mudança de regulação aí no próximo ano, nos próximos períodos que a gente não sabe ao certo. Então, esse payback atraente é por enquanto, né? vou colocar aqui o que a Ingrid Sordi falou, né? Vou tentar refrasear a pergunta dela. Ela falou aqui o seguinte: qual a maior lacuna entre o possível comprador, investidor de energia solar e os projetistas, vendedores? Eu não sei se está muito clara essa pergunta para vocês, mas eu queria refrasear, aproveitar aqui o que a Ingrid colocou, e perguntar o seguinte: vocês sentiram algum pé atrás na negociação com todo mundo que vocês vieram negociando o sistema de vocês, seja o projetista, o distribuidor? Vocês sentiram um pé atrás em alguém? Não sentiu? Alguém ali parecia que estava enrolando vocês? Ou existia algum medo em relação a isso, já que a gente não está falando de pequenas quantias, né, financeiras? Tiago? Eu sinto que existe, por muitas pessoas do setor, ainda uma insegurança. É como se as pessoas fossem amadoras, né? Então, você fala e a pessoa não tem segurança, que ela, vamos ver, vamos fazer, vamos testar e vamos para cima. E isso é uma realidade pessoal minha, né? Assim, do meu processo, das pessoas que eu conversava. Tinha a vontade de fazer, mas não tinha a segurança de que ia dar um resultado. Então, para responder aí, eu acho que a informação de qualidade ela ainda está muito confusa. Uns dizem uma hora pode ter sistemas até 112, com tráfego até 112, outras não, já é com Optet B, outras horas não, e todo tempo alguma pessoa tem informação diferente. Isso desde Enel, né, da concessionária, ao integrador, principalmente a parte de engenheiros para liberar na concessionária. Eu acho que esse é o maior gargalo. O tempo que leva para liberar um sistema, como que funciona, por que está atrasando, e isso é uma coisa de geral, assim. Esse tempo te fez com que tu sentisse alguma certa insegurança, né? Até porque o consumidor ele não sabe exatamente quanto tempo que vai demorar, então se demora, ele pode começar a achar que o integrador tá com alguma coisa, aconteceu alguma coisa, ele vai me enrolar, ele não vai entregar. E eu acho que é por isso que é importante o integrador educar bastante o consumidor e explicar como que é a realidade aí no seu estado. Cada estado está atuando de forma diferente, né, dependendo da concessionária local. Algumas concessionárias elas estão dando resposta mais rápidas que as outras, e é mais do que necessário você, como integrador, fazer essa educação para o cliente, né? Fazer com que ele entenda que quanto tempo cada processo leva, e quanto mais claro tu for, mais confiança tu vai gerar. E, Igor, sentiu... Desculpa, só interromper, Pedro. Só uma consideração. Não só o tempo que leva, mas também de ele dominar o caminho das pedras. Fazer isso não tornar um gargalo. Então, assim, não é só você fazer um projeto, instalar e pronto. A parte mais trabalhosa é liberar na concessionária. Então, assim, se eu pergunto pro cara quanto tempo leva para eu gerar... prazo normal, dentro de todos os padrões, é 3 meses. E vai cumprir o padrão? Normalmente não cumpre. Aí o meu financiamento depois de 60 dias de liberado pela concessionária, meu financiamento começa. Pronto, aí eu já tô vou pagar financiamento de conta de energia. Então isso vem na hora do cabeça do consumidor, independente se ele é administrador ou não. Meu amigo, eu vou pagar conta de energia e financiamento ao mesmo tempo? Então ter uma resposta pronta eu acho que faz a diferença. Igor, alguma coisa no processo da tua compra te deixou com o pé atrás, inseguro? Não, assim, inseguro não. Eu não senti nenhuma insegurança no processo de compra. Agora, eu tive uma dificuldade, eu já estava esperando ela, que é, como eu sou um consumidor residencial, eu tive uma certa dificuldade em receber a atenção de alguns distribuidores e integradores, porque, como é um mercado muito novo, primeiro que o cliente
que vai comprar energia solar, um cliente residencial, ele vai ser um projeto pequeno, então a rentabilidade para o cara que está vendendo já não é tão boa. Mas ainda vale a pena. Só que o grande problema é que os consumidores residenciais, eles são muito curiosos. Em geral, não tem treinamento, não tem visão de investimento, não tem muita coisa, então eles vão muito pela... eu vou fazer um orçamento aqui só para ver o que é que dá. Aí fica fazendo orçamento, gera muito desgaste comercial na equipe comercial do cara. Então, o cara meio que vai perdendo um pouco a fé nos clientes residenciais, porque gera muito orçamento e pouca venda. Já quando o cara é mais comercial, é o dono de um frigorífico, o dono de uma empresa, dono da PagMenos, sei lá, dono de uma empresa, em geral, o cara é empresário, o empresário tem visão de investimento, então o cara já tem essa sacada do eu preciso e eu preciso agora. Então ele já vai com uma certa assertividade, eu quero fazer, vamos fechar, e o cara já vende, já vai faturando, tá entendendo? Então, eu senti essa certa dificuldade de conversar com alguns integradores. Então, fica de dica aí para quem está começando e quem às vezes tem entrado nesse hábito, não faça isso, né? Você pode estar perdendo um cliente por besteira. Pode dar atenção. Como que tu acha que o integrador poderia evitar que outros consumidores tivessem essa sensação que tu teve, Igor? Cara, eu diria pela rapidez na resposta. Eu ligava, primeiro contato é ligando, eu quero isso e tal. Aí o cara dizia, eu vou pedir meus informações e falava, eu vou lhe retornar em tanto tempo. E o cara não retornava. Aí eu tinha que ligar de novo. Aí eu, ei, cara, mas que não sei o que muita coisa e tal, não sei o que. Aí ele, às vezes, não enviava nunca, às vezes enviava na segunda vez, na terceira vez. Aí fica aquela coisa, né? Tipo, porra, o cara já na primeira impressão já foi horrível. Aí eu fico, aí isso me deixa com o pé atrás. Porra, o cara não dá atenção nem na venda, imagina na pós-venda. Legal. Acho que bem colocado. Pode fazer, Thiago. Legal isso que o Igor falou, o tempo de resposta. Eu acho que esse é o ponto-chave, que eu ajudo outras pessoas a contratar esse sistema, né? Então, eu compartilho minha experiência como consumidor para que outros tenham um processo de contratação, um processo benéfico, não passe pelas coisas, ou pelo sentimento que o Igor falou, ou pelos meus problemas, enfim. E aí, nesse processo, uma coisa que eu dou é o tempo hábil para dar uma resposta de empresas que têm um padrão de fluxo é de 2 dias úteis, 2 a 3 dias. Então, você pediu a proposta hoje, não está com a proposta 2, 3 dias, e isso tem sistemas que fazem, né? Elabora a proposta, forma algumas informações, já está a planilhazinha, a proposta formatada. Eu acho que isso é como é que eu posso dizer, uma mão na roda aí para os integradores, para eles darem essa de prontidão. Eu, como ajudei, fiz vários processos de contratação, não só o meu, vou compartilhar a experiência de outras pessoas agora, Pedrão, pode? Pode. Já recebi ligação do cara, tudo bem, tal, não sei o quê, aquela conversa bonita, Igor, toda aquela pompa, e aí eu já entendo e tal, eu criei a proposta para avaliar aqui, eu gostaria de fazer uma comparação de tipo de equipamento e tal, e experiência. Tá, vou lhe mandar, mas é porque eu gostaria de conversar presencial. Não, eu gostaria que você mandasse proposta, depois a gente marca sem problema nenhum, eu te dou uma posição ainda até sexta-feira. Então tem que ter sempre essa transparência que você falou, é muito, muito comum, Igor. As pessoas pedem proposta e depois não dão nenhum retorno. E eu aconselho os consumidores, dê um prazo para dar um retorno. A pessoa dedicou tempo para você, se for positivo ou negativo, você muito obrigado, não deu certo, manda um e-mail, um WhatsApp, o que for. E aí o cara é esse mais... teoricamente me deu mais atenção com a ligação, que não foi só um e-mail, uma coisa, nunca me mandou a proposta até hoje. Então, a assertividade é mandar proposta, né? A pessoa quer ver aqui o que é que vai utilizar, qual o tempo da empresa, enfim, informações básicas. É uma dica, uma sacada que eu vou tirar desse papo aqui em relação a tempo de resposta. Alguns integradores, alguns profissionais de modo geral, não sabe, talvez seja até doloroso isso que eu vou falar aqui, né? Mas não sabe dispensar cliente. Cara, se tem um cliente que não é o teu perfil, por exemplo, eu conheço alguns integradores que só trabalham com consumidores grandes, com grandes empresas, com grandes projetos.
eles não atendem de forma alguma pequenos projetos. Não enrola, não diz para o cara que tu vai dar retorno a ele, não diz, porque tu tá gerando expectativa ali no consumidor, que ele só vai ficar puto contigo, né? Não tá Então, gerando nada não positivo enrola. para a empresa aí, né? Faça o seguinte, faça uma parceria, né? Essa questão de parceria eu venho batendo um martelo aqui diariamente também no Instituto Solar. Se tu só trabalha com empresas grandes, com projetos grandes, faz a parceria com um cara menor. Toda vez que chegar uma coisa pequenininha, passa para ele. E vice-versa. Se tu é pequeno e ainda não está se sentindo à vontade para pegar projetos grandes, se surgir um grande, passa para um cara grande, mas faz parceria, te alia, né? Porque tu pode ganhar comissão também em cima disso. Toda vez que tu passar um projeto que tu não puder pegar ou não for do teu interesse, repassa para alguém. Às vezes passa direto para o consumidor mesmo. Cara, fala com esse amigo meu aqui, eu não estou podendo pegar teu projeto. Não precisa dizer que é porque não quer, não, né? Eu não estou podendo pegar seu projeto, mas tem esse cara aqui que é muito bom, fala com ele. E já deixa o cara lá ciente de que tu passou um possível comprador, né? Tu gera poder de presença no mercado, né? Você tá, as pessoas, os players que estão ali atrás dos bastidores, vê que você está trabalhando, você está fazendo um trabalho legal. Você tá compartilhando do mel, né? Isso gera, é muito positivo isso. Eu vejo um mata-mata muito grande entre os integradores, sabe? Mas a galera ainda não se deu conta de que tudo é a forma como se vê o mercado. Muitas vezes, ao invés de ser concorrente, os caras poderiam ser parceiros, né? Eu conheço alguns que cabem aqui nesses 3 dedos, aqui na cidade, que eu admiro muito o trabalho deles, porque eles trabalham juntos. Quando um não está podendo pegar, ele passa para o outro, e os 3 formaram um sisteminha de parceria, que sempre que um não pode pegar, passa para o outro e os 3 saem ganhando. Parece até, eu acho que daqui a pouco as 3 empresas vão fazer fusão. E os caras que estão querendo se isolar, vão ficar de fora da brincadeira. Não vão. A galera que é só competição, vai se isolando e perde força, né? Então, Bernardo, só fazer uma consideração, se tu falou de um indica o outro e concorrência, né? Dentro do mercado, quando a gente estuda mercado, você sempre quer aumentar seu market share, né? A sua participação de mercado. E tem 2 maneiras de você aumentar a sua participação de mercado, ou seja, o número de clientes que você tem. Ou é aumentar a sua fatia da pizza, vamos dizer, né? O gráfico de market share sempre é em formato de pizza. Então, aumentar a sua fatia da pizza, tirando o mercado de outros, ou literalmente aumentar a pizza. Então, se você aumenta o número de clientes, inevitavelmente o percentual que você tem vai aumentar também e vai aumentar a sua participação de mercado, porque o mercado está maior. Então, qualquer início de mercado e qualquer, aí falou players, né, empresas que estão em um setor, quando elas têm uma visão de colaboração, de parceria, de desenvolvimento mútuo, e isso é muito comum para aquelas empresas que dão certo, independente do setor. Estou falando como administrador agora, independente do setor. A partir do momento que você tem conflito, concorrência, menosprezar o seu concorrente, meu amigo, você está fadado a afundar. Isso é possível com network, né, Pedrão? Não tem como você construir alguma coisa, sei lá, porque você é bonito, ou porque você é bom, ou porque você acha que é legal. Você tem que fazer parceria, desenvolver, conversar, dedicar tempo, esforço e fazer acontecer. Principalmente nessa fase que o mercado está, que é uma fase de expansão, não faz sentido você ficar cortando galho. Você ficar cortando galho e quebrando concorrência. É uma fase. Você tem que fazer expandir. Quanto mais rápido se expandir, mais rápido você vai se beneficiar. Não importa crescer se tem um cara novo. Mas quando a árvore já estiver madura, né, quando já estiver saturado o mercado, aí a gente começa a cortar galho, é normal. Isso. Agora essa é uma fase de expansão, tem que aproveitar a fase. Perfeito. Se unir e crescer, regar a planta, né? Fazer ela crescer, adubar. Perfeito, concordo. O Daniel falou o seguinte, né, Daniel Rocha? Noto que o brasileiro fala muito de preço. Aproveitar e falar aqui de preço com vocês, né? E aí, preço. Qual foi o impacto que vocês tiveram quando descobriram o preço, que seria o sistema de vocês? Qual foi o pensamento que passou na cabeça de vocês quando vocês viram, quando o integrador, o parceiro de vocês apresentou o preço final? Quer começar, Igor? Bom, prazer.
Bom, o meu sistema de produção solar, arredondando para cima, ele custou R$20 mil, né? Total, produto total. Lembrando que não é um volume tão alto porque é um sistema residencial. Mas o impacto assim que teve, botando na conta do papel, até fiz uma analogia, fazendo uma forma de simplificar. Após os 25 anos de produção, sem pagar a concessionária, é como se eu tivesse ganhado 2 carros e uma moto. Eu posso comprar com o dinheiro que eu vou ter economizado, eu vou conseguir pagar a concessionária, eu vou conseguir pagar o financiamento e ainda sobraria dinheiro para eu comprar 2 carros e uma moto, com o dinheiro que eu iria economizar durante o tempo, né? Então esse impacto para mim foi tipo, porra, por que não? Perfeito. No meu caso, quando eu vi o valor, na verdade, eu fiz isso, mas depois que eu fiz eu não recomendo, né? Como eu comprei os equipamentos, contratei uma empresa para instalar. Não fui eu mesmo que instalei, eu contratei uma empresa para instalar. Mas hoje, quando eu faço, né, o meu processo, entre aspas, de consultoria para ajudar outros consumidores, que não é um padrão de consultoria, mais de ensino, contrate a empresa mesmo, que vai comprar os equipamentos, vai se responsabilizar por tudo, vai te dar um suporte em garantia caso seja necessário. São equipamentos de garantia de vários e vários anos. Então, como você não é engenheiro, ou caso você não seja, né? Diferente do Igor, ou que você não... Você não, tô falando com o integrador, né? Mas você fala com o consumidor. Então, os consumidores que não são, passe essa segurança para eles de que comprar o equipamento direto tem todo o trâmite do cara ter a dor de cabeça e falar direto com a empresa, né? Então, o probleminha lá do meu inversor que desliga por causa que a tensão não está regulada, eu tenho que ligar lá para o engenheiro do inversor para poder ele, né, configurar o meu inversor online, enfim. Então, a minha surpresa com o preço não foi nada demais, assim, né? Quando eu fiz o cálculo de payback, né, o Igor não tem para onde correr. Mas uma coisa que é certa, quando eu ajudei outras pessoas, é que os preços mais baratos trazem medo, né? E os preços mais caros geram revolta. Então, você pega projetos, por exemplo, que eu já ajudei de 370 mil, o outro é 125 mil. E tinha projeto de 370, o mesmo projeto. Ó, vamos lá, praticamente o mesmo. Que é 50 kW pico. Eu não estou lembrado se os valores eram exatamente esses, mas a proporção era essa. Não, era 270, melhor, agora correto, 270, 320 e 240. Você olhava, puxa, que é diferente. E aí teve 8 orçamentos e giravam em torno de 380 mil. E aí você olhava, porra, 380 mil, o cara cobrando 420. Será que eu preciso conversar com esse cara de 420? Tem 5 caras que cobram mais ou menos 380, o cara cobra 420, 400. Por que 40 mil de diferença? E um bem mais barato. Aí você olha, bem mais baratos, né? Tipo aquele negócio, tá certo. E aí quando você faz um processo de pergunta, de entender sobre a história da empresa, você consegue identificar quem é desintegrador e quem é integrador fotovoltaico, parafraseando aqui o mestre Vinícius Airão. Não sei se o Pedro conhece, o desintegrador fotovoltaico, Pedro. Então, quem busca se aperfeiçoar, investir em software, estudar, não vai conseguir cobrar um valor barato, gente. O mais barato do mercado. Quem trabalha com equipe qualificada não tem como. Eu queria apontar uma coisa interessante que o Thiago falou aí, que é a questão do medo, né? Qualquer pessoa que esteja comprando um sistema de energia solar, ela vai ter medo. É impossível não sentir medo durante o processo de compra. O medo, se você está com medo, significa uma coisa, significa que você não é maluco. Porque é um compromisso de 25 anos, gente. É um compromisso, é um casamento. Você casou, você ficou com medo. Eu gosto muito de acompanhar esporte radical, o Pedro também. Eu escutei uma vez de um instrutor de rapel, ele disse assim, cara, se você tá na beira do penhasco, amarrado por uma corda, você não tá sentindo medo, você tá morto, você morreu. Você tem que sentir medo. Se você não tá sentindo medo, não pule, não vá. Tem uma coisa errada. Então, o medo é importante ter ele, que significa que você tá ponderando as coisas direito. Você vai sentir medo. Acontece que, como eu já escutei de um poeta aí também, coragem não é ausência de medo.
o seu próprio medo e ir com cautela enfrentar ele. Então, se você está se sentindo, não importa a situação, se está barato, você vai ficar com medo que o cara está te enrolando, não sei o quê. Se está caro, você está com medo que está comprando muito caro, você vai ficar com medo. Você vai ficar com medo de todas, não importa a situação, não importa o contexto que você esteja agora. No momento que você lhe apresentar o contrato para você assinar, de compra e venda, você vai ficar com medo. Então, abrace ele, é normal, é um sentimento que vai vir. Galerinha, oi, pode falar, Tiago. Deixa eu só fazer duas considerações. Uma dos que o Igor falou, outra dos comentários que eu li aqui. O que o Igor falou do medo, eu acho que concordo plenamente. Qualquer investimento, qualquer financiamento de muito longo prazo, eu acho que isso é o que inibe ainda muitos consumidores, Igor, né? Você falou lá no início, cara, eu sabia fazer, mas eu não tinha. Aí quando viu a galera botando, aí parece que o medo, pô, se o cara botou, por que eu não tô botando, né? E dá uma baixada naquele receio de ser o primeiro a botar. E aí você cria a coragem para ir com medo mesmo, né? Então eu acho que uma maneira de minimizar esse medo não tem outra, é conhecimento. Quanto mais você conhece alguma coisa, quanto mais você entende, menos medo, mais coragem, mais segurança você tem para fechar. Então, dedique tempo para o integrador, realmente dedique tempo a instruir os seus clientes, potenciais clientes, seja nas redes sociais, seja pessoalmente, seja nas ligações, seja num blog, seja lista de transmissão, seja evento. Cara, invente o que tu achar legal para ti, mas instrua consumidores, né? Consumidores. E para ajudar aí nesse salto de medo do pessoal, eu queria deixar aqui meu voto de confiança de alguém que deu esse salto, eu dei esse salto de medo, eu comprei meu projeto e estou dizendo para vocês, pessoal, vale a pena, funciona, não é mágica, funciona, simplesmente é isso, a resposta final funciona. Então, vá, confie. É isso aí, concordo plenamente. E aí, só para fechar aqui o que eu vi no comentário, Pedrão, rapidão, estão falando muito de preço, né? Eu falei de preço aqui, e o Rodrigo, depois tu botou o comentário do preço, e o pessoal estipulando valor por quilowatt pico e tal, isso é muito legal, você ter uma noção no mercado. Mas como administrador, calcule o seu custo, calcule o seu preço, né? Façam o seu melhor do que você entender para que você consiga ter lucro. Não adianta nada você querer competir por preço e quebrar daqui a 1 ano, 6 meses. Isso está acontecendo com uma frequência maior do que deveria no setor solar fotovoltaico, porque as pessoas acham que vão vender sistema e vão ficar ricos, né? Vão vender sistema e vão ficar ricos, Isso é um detalhe muito importante que o Thiago comentou. Você na posição de comprador, é importante que você investigue um pouco o seu integrador, porque tem a garantia do projeto, a garantia é com o integrador. Se o integrador faliu entre esses 25 anos, né, que é um longo período, a sua garantia vai virar um estresse, porque se caso você precisa recorrer à garantia, você vai ter que ligar para o fabricante, a maioria dos fabricantes são chineses, aí você vai ter que falar o chinês ou o inglês, e vai ser um processo um pouco estressante, porque você não vai ter aquele contato pessoal da empresa que você tinha quando você comprou. Então, verifique se o seu integrador aí, ele já tem um certo lastro de confiança, se ele não está colocando preço de prostituição, que vai acabar quebrando ele no futuro. Então, isso é importante que o barato pode sair caro. E perfeito. Eu acho que eu esqueci de um detalhe também, para referenciar um pouco o preço que eu dei, né? O meu projeto custou R$20 mil, mas para referenciar esses R$20 mil, a minha conta de energia aqui, ela girava em torno entre 350 a R$400 mensais. Então, essa conta que eu tinha mensal aqui, essa média, esse consumo médio mensal, eu coloquei gerou um projeto de R$20 mil. Lembrando que eu coloquei ele para produzir um pouco a mais, eu projetei ele para produzir um pouco a mais, o que é muito importante, porque você vai afrouxar na economia, é inevitável. Isso é um dos benefícios que eu achei melhor não, mas um bom benefício, tão bom quanto da economia de energia, é a economia de paciência. Você não se estressa mais por esquecer a luz ligada, você não se estressa mais por deixar a televisão ligada, o ventilador ligado, esquecer a geladeira aberta. Não é algo mais que pesa no bolso e no planeta, porque é a sua energia limpa. Você pode deixar a geladeira aberta à vontade, energia ligada à vontade. É um negócio que gera uma paz de espírito muito boa, sabe, durante o projeto. Então você vai, mano, você tá com aquela velha, você deixou a luz da cozinha acesa, sentou pra ver televisão, aí, porra, agora tem que apagar a luz, mó preguiça, sentado no sofá aqui. Aí você lembra, porra,
eu não preciso mais me preocupar com isso, não. Eu deixo ligado aí, quando eu quiser, quando eu for me dormir, quando eu for dormir, eu me levanto e apago. Pronto. Apague a luz, viu, Igor? Mesmo Pedro, assim. eu não sei se a gente estourou Aproveitar que você falou de energia limpa. Como é, Thiago? Só fazer uma consideração que esse negócio de afrouxar no consumo, né? Você está buscando traçar o perfil do consumidor, né? Então, no meu caso, a minha residência, por exemplo, a gente sempre separou o lixo para reciclar. Então, a gente separa plástico e vidros aqui para reciclar. Trocamos todos os nossos vasos sanitários que eram antigos por vasos que têm a redução no consumo de água, né? Aqueles vasos menores que tem 2 válvulas. Então, essa preocupação de ter um consumo consciente sempre foi uma perspectiva nossa. Então, o que o Igor está falando, eu até colocaria de outra forma. Hoje, a gente também dimensionou para um consumo maior, passou a quarentena, todo mundo em casa trabalhando, eu ligo meu ar-condicionado do dia, passo o dia trabalhando no ar-condicionado sem peso na consciência. Tanto de consumo de valor, como de consumo ecológico. Então, eu taco o ar e passo o dia trabalhando mesmo. Eu, quando saio da cozinha, eu desligo, mas quando eu... Né, mas assim, de uma paz de espírito, que é o que o Igor colocou, né? De tipo, cara, muito bom. Posso consumir tranquilo que eu tô produzindo. Então, isso é também uma perspectiva bem legal que eu compartilho dela. É o tipo de coisa que só sabe quem vive, quem passa. Porque é uma sensação gostosa, só dá para explicar como isso. E aqui em casa ele até... Pode falar. Não, aqui em casa ela teve um detalhe muito interessante, inesperado. A gente mora numa casa, certo? E aqui em casa tinha um poço profundo, que a gente estava utilizando há anos. Por quê? Porque era uma bomba, tem que ligar a bomba para ligar a água, não sei o que, a energia era cara, não liga a bomba e o poço ficava lá, né? Só que agora a gente colocou com o projeto, a gente pode ligar a bomba agora, né? Acabou que a gente agora está economizando não só na energia elétrica, está economizando na energia na conta da água. A gente agora consome o mínimo de água possível. Sensacional. A gente pega direto do poço. Perfeito. E nesse perfil que você está falando aí, é de tipo, eu trabalhar a quarentena toda, ainda está na quarentena, mas um mês completo, chegou minha conta de energia, aumentar em 50% o meu consumo de quilowatt da minha residência, a minha conta continuar vindo R$70, que aqui é monofásica, né? Viu 70 mês passado e viu 70 esse mês. Então, assim, você não sente, né, as coisas. Então, essa paz de espírito é muito bom. Você tem uma previsibilidade do que você vai pagar, isso é muito bom. Aproveitando, nunca vai vir uma surpresa. O tema ambiental aqui, né? A Isabela Martins, eu tinha feito um comentário agora há pouco, falando, o Igor até tinha concordado comigo, né, que a gente falou que o discurso ambiental para venda de energia solar, ele é a cereja do bolo, né? Que geralmente o que é mais atrativo é o fator financeiro mesmo. Depois a Isabela colocou aqui o seguinte, que esse é o foco, a gente tem que trabalhar isso, até 2050 a gente tem que ser mais renovável. E é o seguinte, só para deixar claro que não é que isso não é importante, né? Não foi isso que a gente falou. É importantíssimo e é um ótimo discurso de conscientização e é uma necessidade, né? Porém, eu até depois perguntei a ela aqui no chat se ela trabalhava com vendas de energia solar. E eu faço esse desafio, né? Faz os testes, usa o discurso financeiro, economia, investimento, e usa o discurso ambiental e vê qual dos dois traz mais resultados, com qual dos dois vai fechar mais vendas. É aquilo que falou, né? O brasileiro, ele fala muito de preço, no final ele quer muito saber o que tem no bolso. Eu acho que não é uma coisa contra a outra, eu acho que é um discurso casado, né? Não é esse é melhor, esse é pior. Eu acho que cada um, dependendo do seu discurso, do teu conhecimento, do teu background, é que tu vai ter uma forma melhor de vender o teu sistema, o teu serviço, e vai depender muito do perfil do cliente. Se tu vê que é um cliente que coloca aquilo ali em primeiro lugar, por exemplo, como o Thiago, ele já tem a coleta seletiva, ele é um cara que está mais antenado, está preocupado com isso. Então, eu já posso puxar um pouco mais esse discurso. Agora, se eu vejo que é um cara que para ele não importa, aí a gente sabe que a grande maioria dos brasileiros são assim. É o cara que deixa a torneira ligada lá e não quer saber, não está preocupado com isso. Né? Então, se a gente for analisar a maioria... No meu caso específico, eu não diria que não importa a parte ecológica, muito cuidado com isso, mas
Eu definitivamente, o que me capturou a atenção, o que me fez falar, vale a pena prestar atenção no que esse cara está falando, foi ele dizer que é dinheiro, é um investimento. Quando ele falou que era um investimento, opa, agora eu quero escutar. Aí ele começou a falar dos benefícios ecológicos, etc. Aí o segundo ponto que me pegou muito foi esse do psicológico, de você ter paz na previsibilidade da sua conta quando você vai pagar, porque o financiamento é fixo. Você pagou um financiamento ali, a parcela é fixa. A conta de energia, você quanto é que vai vir hoje? Não sei, 350, 400, 450. Você sempre fica naquela tensão quando você vai abrir a conta de energia, você não vai ter mais. É um negócio que para o dia a dia é muito bom, você se estressa menos, você consegue ter mais paciência para fazer outras coisas. Então, isso aumenta a sua produtividade no trabalho, na casa, em todas o seu estilo de vida melhora muito. Então, o que me capturou a atenção foi o investimento e o que me fechou o contrato foi esse estilo de vida de paz, de espírito, né? Lógico, foi a cereja do bolo. Agora, eu queria pedir aqui para os meninos darem um spoiler para a gente, né? Lá no começo da transmissão eu falei que o Igor, tanto o Igor como o Thiago, eles estão fazendo parte do nosso Netflix fotovoltaico, né? E o Thiagão e o Igor, eles estão lá dentro da nossa comunidade com workshops e oficinas explicando o perfil deles de consumidor, explicando a trajetória. A gente falou aqui sobre muita coisa, mas a gente não definiu direitinho toda a trajetória, né, todo o processo de compra, de venda que eles participaram, né? E esses detalhes vocês vão ver lá dentro da comunidade, né? Vocês vão entender um pouco mais o que é que passou pela cabeça deles, as tomadas de decisões, um pouco de cada uma dessas coisas vocês vão ver lá. E eu queria pedir para o Thiago e para o Igor dar aqui já um spoiler do que é que a turma pode esperar só da parte de vocês, certo? Que ainda vai ter um monte de coisa lá dentro da comunidade. Dimensionamento, legislação, vendas, kits, tudo e um pouco lá para o integrador se aprofundar. Mas da parte de consumidor, Tiagão, que foi que você compartilhou lá com a turma que vai entrar na comunidade? Primeiro, no projeto Homem Solar, né, falar um pouquinho do projeto rapidinho para o pessoal entender por que é que eu fui convidado para gerar o conteúdo aí para a comunidade, que foi uma honra. O projeto Homem Solar ele nasceu em 2019 com o intuito de transmitir minha experiência como consumidor para ajudar outros consumidores a contratarem o seu sistema solar fotovoltaico, economizando tempo e terem coragem e confiança. Coragem é coisa que a gente conversou aqui, confiança na hora de contratar uma boa empresa, um bom sistema. Então, eu coloquei aqui o Instagram, tanto o canal no YouTube quanto no Instagram, Ame Solar Brasil. Vocês vão ver conteúdos voltados para consumidores. Então, se vocês integradores têm algum cliente que só ouviu falar, se tem alguma dúvida, se quer entender um pouco mais, quiserem recomendar, lá eles vão ter todo um amparo de ver outro consumidor falando, compartilho diariamente conteúdo lá para incentivar essa fonte de energia limpa. Então, como o meu objetivo é transformar consumidores em prosumidores e realmente fazer o Brasil uma sociedade que ama energia solar, o Pedro, do Instituto Solar, me chamou para gravar um conteúdo, né, um mini curso para a comunidade solar. E eu topei na mesma hora. No meu mini curso, eu falo sobre consumidor na prática, do ponto de vista de o que avaliar, quais são as opções, e falo tudo numa linguagem aqui muito, muito simples, nada de engenheirinês aí, só conversa de consumidor mesmo, para que eles possam entender o passo a passo de como, quais são as opções, como contratar, entender as modalidades, para que eles tenham mais segurança na hora de contratar o seu sistema, e assim realmente se tornem prosumidores. Então, meu conteúdo está lá, fiz com o maior carinho uns slides, conteúdo, espero que todo mundo goste, e realmente o pessoal está engajando já na comunidade. E eu acredito, Pedro, que quem tem assim, a gente falou muito de crescer junto, de ter coragem, de fazer acontecer, sempre vai ter dificuldade, mas eu acredito que quando você faz parte de alguma coisa, 1 mais 1 não é igual a 2, né? Mais do que 3. Eu acredito que a comunidade tem esse perfil, então quem quiser se conectar comigo, com todo mundo que está lá, se inscreve aí na comunidade, vai ser um prazer. Eu já tô lá para fazer contato, para trocar energias, aprendizados, e a gente vai construir junto. Então é isso que tem meu curso lá, e vai ser uma honra contribuir com todo mundo.
vou pedir para o Igor apresentar o que é que tem lá na comunidade da parte dele. Bom, eu tive minha contribuição para a comunidade aí foi um pouco um pouco da minha história com a energia solar, né? Eu sou um prosumidor, mas eu tive a minha trajetória de compra foi bem diferenciada, exatamente por eu ter feito uma trajetória diferente do padrão, né? Eu não fui direto no fechar parcerias para montar meu projeto. Eu meio que fui um maestro do meu projeto. Eu criei a concepção e fui atrás dos players que poderiam executar ele. No mercado de energia solar tem uma característica muito interessante, que existe um integrador, o pessoal chama de turnkey, que ele faz tudo, mas também existem muitas empresas maiores. Tem empresa que só instala, empresa que só produz, a empresa que só faz a burocracia, a empresa que só distribui. Então, você pode ser meio que um maestro dessas empresas. Você pode contratar as empresas de forma diferenciada, cada uma delas, para cada uma fazer uma parte. Então, eu busquei esse caminho, não um caminho tão simples de se uma trajetória tão simples, porque demanda trabalho. Você vai economizar dinheiro, mas vai gastar mais tempo e energia. Você tem que ver qual é a sua prioridade. Então, quem tiver disponível quem tiver interesse de saber como é que funciona, é só assistir lá, o meu evento já está lá na comunidade. Legal. E outra coisa, galera, nós vamos fazer, eu não sei se isso ficou claro para a turma, né? Mas na comunidade, nós vamos ter frequentemente encontros onde todo mundo vai participar, igual está aqui hoje eu, o Thiago e o Igor, né? Vocês não vão ficar só aí no chat, né? Fazendo perguntas, às vezes a sua pergunta ela fica despercebida. Então, lá na comunidade a gente vai fazer encontros virtuais com os embaixadores também. Embaixadores é a turma que a gente convidou para estar lá dentro, compartilhando conteúdo, compartilhando conhecimento. Só tem fera, tem muitos nomes aí também que já são mais conhecidos na energia solar a nível nacional, e muitos nomes desconhecidos, mas que são uns melhores do que os outros, para compartilhar a experiência, falar um pouquinho da vida deles como integradores, como agentes do mercado, né? Então, não deixem, antes de sair dessa live, ou melhor, quando terminar essa live, dá um pulinho, eu deixei o link aqui da comunidade na descrição, tá aqui no chat, tá na descrição do vídeo também, confere lá, eu fiz um vídeo explicando todos os detalhes que você vai encontrar nessa comunidade. Eu não sei se vocês estão me vendo e ouvindo, mas eu queria só passar essa mensagem que eu falei, né? O dia que caiu a ficha para mim de por que 1 mais 1 é 3, na verdade não é isso, mas por que parcerias era tão importante, né? Eu mandei um áudio hoje lá no nosso Telegram falando que eu ficava me perguntando por que algumas pessoas pagavam escola cara para os filhos, né? Escola de rico e não escola de bairro, né? Por que alguns colegas, eles pagam aí praticamente o salário inteiro de uma das pessoas lá do casal só para a escola do menino, né? Por que isso é tão importante para eles? Por que eles não poderiam colocar o menino na escola de bairro pagando a metade? E nessa discussão teve um cara que me deu uma resposta que finalmente a resposta dele me fez cair a ficha e eu concordei. Vamos ver se vocês concordam comigo hoje, né? Eu já tive essa discussão com o Igor também no passado, eu acho que o Igor também acabou concordando. É o seguinte, o cara coloca o filho na escola do rico, vamos dizer aqui rico, entre aspas, escolas mais caras, porque lá ele tem o networking garantido, né? E por que ele tem o networking garantido? Porque a maioria das pessoas que estão lá na escola do rico, eles são filhos de empresários, são filhos de grandes profissionais, de pessoas... Quando os filhos estiverem maiores, né? Quando os filhos estiverem mais velhos, aquele ciclo de amizade vai proporcionar a ele mais oportunidades, mais opções na vida, né? E depois que ele colocou esse ângulo para mim, eu acho que muita coisa começou a fazer um pouco mais de sentido, né? Que, na verdade, enquanto pai, aquele meu colega, ele estava fazendo meio que um investimento. Não, ele não teria garantido que o filho só ia ser sucesso na vida com aqueles contatos, mas as chances dele de estar perto daquelas pessoas seriam bem maiores do que um cara que não conhece ninguém,
né? Um cara que não tem com quem fazer uma boa parceria, receber uma boa indicação. E à medida que eu fui amadurecendo um pouquinho mais na vida, isso começou a fazer cada vez mais sentido, né? Eu achava que só estudo e trabalho duro era suficiente para você conseguir muita coisa na vida, para você ser bem sucedido, em seja qual for o projeto que você tiver aí, pessoal. Mas ao longo do tempo, essa ficha caiu para mim, né? De que estudo, trabalho é importante, dá resultado, mas sozinho não é suficiente. Tu precisa de QI, né? Tu precisa de parceria, tu precisa de um cara que te indique, tu precisa de bons contatos para muitas vezes te colocar na frente ali de um cliente, ou enfim, para te dar oportunidade, né? E esse é o objetivo da nossa comunidade. É não só trabalhar a parte do conhecimento, não só curso, oficina, palestra, que isso aí tu já encontra em muitos lugares, né? Mas garimpar isso para ti, fazer com que tu assista curso só de quem vale a pena assistir, mas também te colocar diante de outros profissionais, de outros integradores, de outros parceiros, e de repente fechar parceria, fazer negócio, né? Esse é o grande intuito. E compartilhei essa sacada, diariamente a gente está compartilhando sacada lá no Telegram também da gente. Então, se por acaso alguém aqui ainda não está lá, dá um pulinho lá, tem muito conteúdo legal também, conteúdos curtos, né? Que são sacadas que vão te ajudando aí no dia a dia. Tiagão, Igor, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Eu vou abrir o microfone aqui para vocês fazerem as considerações finais, mas desde já eu agradeço muito aí a presença de vocês. Eu acho que foi um bate-papo muito enriquecedor. A galera tá falando aqui que curtiu e tal. Então, brigadão, né? É sempre um prazer a gente estar falando de energia solar. E eu acho que a conversa de vocês hoje enriqueceu muito a turma que acompanhou a gente. Foi um prazer. Deixa eu só fazer uma consideração, Pedrão. Tem uma pergunta aqui do Lucas Montenegro perguntando como é que funciona exatamente a comunidade solar, que não ficou claro para ele. Tem como tu resumir aí como que é? Claro, obrigado aí pela observação, Thiago. Lucas, né? Lucas Montenegro, isso. Está participando da gente desde o início e muitas outras pessoas aqui. Rodrigo, Massa. Isabela. Lucas, seguinte, aqui nesse link que eu disponibilizei, eu fiz um vídeo que eu explico detalhadamente tudo que tu vai levar, né? Mas se eu puder resumir um pouco, lá dentro da comunidade é uma espécie de Netflix fotovoltaico, né? Por que eu chamo de Netflix? Porque quando tu entra no Netflix, tem muitas opções. E cada filme é um ator diferente, é um diretor diferente, é uma empresa diferente. E a soma daquilo ali traz uma riqueza muito grande de conteúdo para ti, né? Na comunidade solar é a mesma coisa. É como se fosse um Netflix. Tu entra lá, vai ter um curso ministrado pelo Thiago, sob o ponto de vista dele como consumidor, né? Fotovoltaico. Vai ter curso para ajudar o consumidor final a contratar. E essas sacadas tu pode utilizar também no teu discurso, na tua conversa com o teu cliente. Mas, além disso, a gente vai ter lá dentro mini cursos e oficinas da parte mais técnica, dimensionamento, instalação. A gente vai discutir bastante também a parte de legislação, as NRs, as NBRs. A gente vai trabalhar um pouco mais da parte de gestão. Então, são vários conteúdos, todos sempre o mais resumido, objetivo e direto ao ponto possível. A ideia não é te encher de conteúdo, mas é que todo o conteúdo que esteja lá ele seja sempre conciso, direto ao ponto. Para tu ter ideia, a gente trabalha para que todos os minicursos eles tenham uma duração de 2 horas, dividido em 4 aulas de 30 minutos ou 6 aulas de 20 minutos, e o material mais condensado possível para que tu não perca tanto tempo assim estudando. Então, é conteúdo ali direto na veia, que seja aplicável, que no dia seguinte tu já comece a aplicar no teu dia a dia aí, como integrador, como projetista, ou seja o que for que tu atua com energia solar. Então, o que o Instituto Solar fez? Ele garimpou uma série, um absurdo de pessoas, material. A gente pegou os melhores dos melhores e está colocando lá dentro da comunidade. E cada um dos melhores que eu falei aqui, fala daquilo que realmente domina e daquilo que realmente entende. Então, não faz sentido eu chamar um instalador aqui para vir falar de vendas, né? E eu vejo isso aqui se você procurar aqui no YouTube, é só o que tem. Tem um cara que é especialista em instalação e às vezes começa a falar de vendas.
E tem um cara que é especialista em vendas e às vezes está se enrolando com instalação, e a gente sabe que muitas vezes vai ter ali uma informação ou outra errônea, né? Então a gente pega o especialista em instalação, fala aqui sobre instalação, explica para o cara, explica para o integrador quais são os erros mais comuns nessa área, o que é que ele tem que ficar atento, por que que tem que ser dessa forma, e não é só dizer, faz assim, não, tu tem que entender o porquê também. Então a gente faz essa sopa aqui de letrinhas de diversos conteúdos para enriquecer o teu conhecimento. Só que eu chamo a comunidade de Netflix com networking. Tu entra no Netflix, tu não tem onde deixar um comentário, tu não tem onde... tu não faz uma ligação ali de voz e conversa lá com a galera que está assistindo Netflix. E na comunidade Solar tu vai fazer isso. A gente vai estar frequentemente organizando encontros virtuais, colocando todo mundo ali de frente um com o outro. Eu vou estar sempre trazendo convidados também, instituições financeiras, bancos, distribuidores, representantes de fabricantes. Tu imagina alguém para estar facilitando o teu contato e a tua comunicação com os principais players do mercado. Aonde que tu encontra um negócio desse? Eu, particularmente, não conheço. Eu nunca vi isso. É por isso que eu digo que a Comunidade Solar ela é um projeto muito audacioso que eu e a equipe do Instituto Solar está fazendo para fomentar o mercado e talvez até para mudar a história da energia solar no Brasil. Porque se a gente reúne uma turma boa num único lugar, meu amigo, coisa ruim não dá para se esperar. Certeza. Se você só tem ali a nata, não dá para escolher, não dá para esperar algo menor do que excelente. E é legal você explicar o porquê de fazer, né? Esse intuito maior do Instituto. Vocês não ganham dinheiro vendendo, fazendo. O objetivo é crescer o setor. Então, você acessa um curso online, você entra, tem toda a curadoria de pesquisa de quem realmente faz o que vende, o que prega. Vai estar lá todas as aulas para você assistir de forma organizada, estruturada, planejada. Sem você precisar estar pesquisando, fazendo um curso de NR10, depois fazendo um curso de licenciamento, depois fazendo um curso de instalação e 1001 cursos online. Você faz tudo no seu tempo em casa. E depois, pelo que eu entendi, vai ter a comunidade, é um grupo do Facebook, é o quê? A comunidade em si para interagir, Pedrão. Isso, Thiago. A gente vai usar algumas plataformas, né, para interação. Legal. Vai depender muito do que a grande maioria da comunidade usa. A ideia é utilizar algo que a galera já use, né, que já esteja muito ali no dia a dia, mas que ao mesmo tempo a gente consiga organizar as nossas discussões e os materiais, porque é lá na comunidade que a gente vai estar também publicando tudo que é de PDF também, para a galera baixar. Tem um detalhe que eu não comentei aqui, Thiago, é que a gente trabalha com o formato de turma, né? Então, a gente lançou agora a comunidade, mas dentro de alguns dias a gente vai estar fechando já as inscrições, porque não dá para ficar aberto para sempre, né? A gente vai fechar as inscrições, vai reunir todo mundo que se inscreveu nessa turma e já vai começar os nossos trabalhos. Eu vou falar aqui, eu não deveria falar, eu deveria deixar que vocês fossem lá na comunidade, clicassem aí no link e verificassem todos os detalhes. Mas eu vou adiantar aqui só uma coisa. Pedrão, né? Deixa eu só te fazer responde só a pergunta antes de adiantar, que eu acredito que é importante. Tem algum tema sobre usinas? Tem 2 perguntas aqui na comunidade. Hoje não. Hoje, assim que você entrar lá, não vai ter tema sobre usina, mas usina está no nosso portfólio, certo? Massa. Então massa. você pode esperar que é a usina mais na frente. O acesso à comunidade é por 1 ano, então você participa de um organismo vivo, né? Não é aquele negócio, um curso que você pagou e tem aquilo ali, vai se construindo e se desenvolvendo ao longo do processo. Se adapta à realidade do mercado, né? De acordo com o que o mercado. Já pensou se tu pagasse o Netflix todo mês e nunca tivesse filme novo? Putz, verdade. A comunidade solar é exatamente isso. Todo mês vai ter material novo lá. Todos os nossos encontros, eles vão ser também gravados. Com certeza, de todo encontro, o bate-papo, tira dúvidas, vai sempre sair coisa boa. E todos esses encontros, eles vão ser gravados. Então, se tu faltou um encontro, ele vai ficar lá disponível para ti depois, né? Então, tem essa vantagem também. Mas a ideia é que tu esteja sempre lá ao vivo, online, com a gente, tirando dúvida, fazendo parceria, vendendo o teu negócio também, porque é importante tu se vender como profissional, tu vender o teu negócio. E, Thiago, eu estava falando, eu vou adicionar só um detalhe do que tem lá no vídeo, eu não vou falar tudo,
Além da galera acessar todos esses cursos e tudo mais, todas as palestras do Conensol estão liberadas lá dentro, né? O Conensol ele acabou agora dia 30, elas não estão mais no ar, e todas as palestras do Conensol vão estar liberadas lá na comunidade. Mas não é só a do Conensol 2020, é de todos os eventos que a gente realizou. Então, tu vai conseguir acessar tudo isso aí como um bônus gratuito que a gente está falando. Só que tem um detalhe, cara, que qual é o maior problema do integrador hoje? Um de vocês dois aí consegue chutar qual é a maior dificuldade dos integradores hoje? Ixi, aí você me pegou. A maior de todas. Coloquem aí nos comentários, a galera que ainda tá... Só os fortes estão com a gente ainda agora, viu? Não, eu tô impressionado. Só quem quer mesmo, só quem tá levando a fé. Já estamos às 8h20, começamos quase 7 horas, só os fortes estão aqui com a gente. Coloquem aí nos comentários qual é que vocês acham que é a maior dor de cabeça dos integradores. Eu vou adiantar. Vendas e gestão. O maior gargalo hoje dessa turma é vendas e gestão. E por causa disso, não só vendas, mas gestão de modo geral, tem um bônus que eu estou liberando para a turma que está entrando nessa turma, mas é para a turma dessa turma, né? Eu vou dar uma consultoria em grupo, totalmente gratuita, para os membros que estão entrando na comunidade solar, agora, pós-Conensol, sobre modelo de negócios. Eu vou sentar com a equipe, com a turma todinha, a gente vai entrar numa transmissão ao vivo, igual essa aqui que a gente está, mas só da nossa comunidade, né? Essa não vai vir para o YouTube para todo mundo assistir. A gente vai entrar ao vivo e a gente vai dar uma consultoria em grupo, gratuita, e analisar todos os pontos do teu modelo de negócio. A gente vai fazer junto, né? Se tu já tem um feito, a gente vai revisar, vai reestruturar, vai refazer. Se tu nunca fez, essa é a hora de ter, né? Tu vai ter que entender qual é a tua segmentação de cliente. Hoje a gente está só riscando aqui a pontinha da segmentação de cliente nesse bate-papo. Mas tu vai ter que entender quem é o teu cliente, quais são os canais que tu vai utilizar para se comunicar com ele, quais são os canais que tu vai efetivamente vender com ele, quais são os meios de distribuição que tu usa, qual é a logística que tem no teu processo. O que é que tu faz para não ficar um consumidor igual o Igor, que disse que falava com o cara esquecia de responder ele, e passava uma semana, passava outra, e ele ficava sem resposta. Então, a gente vai te ensinar especificamente nessa parte de modelo de negócio, como que tu não deixa isso acontecer também no teu processo de vendas e de acompanhamento de cliente. Aí a gente vai falar de estrutura de custo da tua empresa, estrutura de lucro, quais são todos os canais de distribuição que tu vai utilizar. Enfim, a gente vai analisar 9 pontos que vai aí destrinchar tudo que tu precisa para ter uma empresa sólida, um negócio sólido, ainda que tu seja uma empresa de um homem só, certo? Que a gente sabe que a grande maioria dos integradores, eles são pequenos, eles começam pequeno, só depois é que eles vão formando time, formando equipe e crescendo, né? E é nesse cara, a gente está pensando nesse cara, né? Sempre de modo especial, pensando no pequeno integrador, que é a grande maioria, tentar te pegar pela mão, né? Dar o passo a passo ali para ti, para tu colocar o teu negócio para frente. Ah, Pedro, mas tu vai ensinar isso aí tudinho? Tu é tão bonzão assim? Não. É por isso que a gente é uma comunidade, porque todo mundo vai se ajudar, né? Inclusive até você, como membro da comunidade, em algum momento vai estar ajudando outro membro. Então é um projeto que visa cooperação, é mais cooperação e menos competição. E eu acho que todo mundo de mãos dadas a gente vai chegar mais longe, né? Tem uma frase que eu gosto sempre de usar: se você quiser ir rápido, vá sozinho. Agora, se você quiser ir longe, vá bem acompanhado. E é essa a proposta da comunidade, né? É te deixar bem acompanhado e fazer com que tu vá longe, com que tu não seja igual a grande maioria dos aventureiros da energia solar. Aquela galera que chega ali no oba-oba, né? Passa 5 meses e quebra, porque veio pensando que era riqueza rápida, que era um mercado simples de atuar, e oba-oba. E não é bem assim, né? A gente sabe que é um mercado, é um negócio como qualquer outro, precisa ser de longo prazo, e se você quiser ser um dos melhores, você precisa estar do lado dos melhores. Show de bola.
Águias voam com águias, né? Águias voam com águias. E assim, é uma honra muito grande para mim ter o Thiago e o Igor lá dentro, né? O Thiago, ele tem um projeto lindíssimo aí de energia solar. A missão do Instituto Solar, Thiago, é levar a energia solar para todo o Brasil sem subir num telhado. Você sabia disso? Sensacional, não sabia dessa última parte. Se você entrar lá no nosso site, tem uma areazinha de descrição lá, mais extensa, né, do Instituto Solar, e essa é a nossa missão, é levar a energia solar para todos os estados do Brasil, sem subir em um telhado sequer. E sabe quem que vai subir nesse telhado para a gente? São os integradores, é a galera da comunidade que atua, que participa, que engaja com a gente, né? E você faz um trabalho muito parecido, né? Eu faço isso com os integradores, eu reúno os integradores, eu apresento os caras para quem eles precisam conhecer, a gente dá a educação para eles, eles colocam isso em prática, vendem sistema, projeta, instala, e você educa o consumidor. Você educa o cara que vai consumir dos meus integradores, né? Exatamente. E eu acho que a gente está numa missão muito legal aqui. Então, muitíssimo obrigado pela tua presença. Igão, muitíssimo obrigado por ter reservado um tempinho aí do seu dia para estar compartilhando a tua realidade como consumidor. Eu não sei se os dois já deram a palavrinha final, mas eu deixo aqui o convite. Por favor, Igor. Gente, satisfação estar aqui com vocês, ver que a gente está aqui já 1h30 de live batendo, ainda tem gente comentando, gente participando, isso para mim é muito gratificante saber que eu estou aqui contribuindo de forma positiva para alguém, ver que está realmente gerando impacto, isso gera um retorno psicológico muito gostoso de ter, principalmente nesses tempos de pandemia, que a gente fica um pouco assim, a gente tende a dar aquela encolhida, aquela depressiva, né? Fica muito isolado. Então, ver que o mundo não parou, as pessoas ainda estão correndo atrás dos seus sonhos, vocês estão trabalhando para a gente ver um Brasil mais eficiente, mais ecológico, mais energético. Então, eu queria agradecer muito estar participando aqui desse momento com vocês. Isso, para mim, está sendo muito mais gratificante estar recebendo isso de vocês do que dando o pouco que eu sei. Eu acredito que o pouco que eu sei diante do que vocês têm que desbravar aí nesse mercado, ainda tem muito por vir, né? Então, muito obrigado pela participação, Pedro, pelo convite. Foi um prazer enorme lhe conhecer, viu, Igor? Obrigado aí pela troca. Você também, Thiago. Demais hoje. E só para fechar, Pedrão, eu compartilho do seu sentimento, acho que a gente está no mesmo barco, acredito muito nessa construção conjunta. E aí, para te falar, a missão do Homem Solar, né, tem o objetivo de transformar consumidores em prosumidores, né, fazer com que o Brasil se torne uma sociedade que ama energia solar através do conhecimento prático e independente. Então, a minha missão no projeto Homem Solar é essa, eu vesti essa camisa no ano passado, transformar a energia solar realmente no Brasil, contribuir de uma forma ativa com esse crescimento. E acredito que está super alinhado com vários dos projetos, se não todos os projetos do Instituto Solar, é por isso que eu estou aqui, aceito de prontidão, e é uma honra para mim. Quem quiser mais conhecer, indicar para os seus clientes, ou até mesmo ter contato como integrador do que eu falo para os consumidores, né, de escutar realmente minhas instruções, o que é que eu compartilho lá, de forma simples, de forma prática, pela minha experiência, pelo que eu já estudei. Vai ser um prazer trocar com vocês. Já coloquei aqui nos comentários, o pessoal já está seguindo lá e vai mandar mensagem. Na semana que vem, Pedrão, vai ter a primeira minissérie, né? A gente já tive várias webséries, 2 temporadas da websérie Meu Solar, na qual eu conversava com especialistas. Decidi pacotar todo o conteúdo aí para o consumidor, voltar para o consumidor e fazer uma minissérie na semana que vem, se me permitir aqui convidar todo mundo a compartilhar aí com seus prospectos, seus consumidores, com familiares, com os amigos. Só entrar lá no Instagram, vai ter as instruções lá no meu link da bio, como participar dessa minissérie, que vai ser uma semana de episódios voltados para o consumidor entender mais de energia solar, informações básicas, que ele realmente pode usufruir dessa fonte de energia. E quem sabe vai ser uma honra contratar um integrador da comunidade solar e de todos os outros integradores que ele tem pelo Brasil afora. Então, um abraço, obrigado mais uma vez, até a próxima. Eu achei pertinente, Thiago, só para a gente finalizar, eu comentei aqui em lives da semana passada que o integrador ele fez uma pergunta para a gente aqui, né? Eu devo ficar compartilhando sempre
o banner de divulgação da minha empresa, dos meus negócios. E eu disse assim, cara, particularmente eu não gosto dessa ideia. Eu não gosto muito, eu como consumidor de qualquer produto, eu não gosto de ficar recebendo só propaganda por propaganda. Tipo, compre meu produto, é R$100. Isso é muito chato, né? Isso não contribui com nada. Não gera valor. Eu gosto de receber, não gera valor, que é um dos pontos que a gente precisa trabalhar lá no modelo de negócio, né? Que é o valor que tu entrega para o teu cliente. O que é que eu gosto de receber como consumidor? Conteúdo, dicas, sacadas, coisas práticas. Então, eu sugeri para esse colega compartilhar na lista de transmissão dele, de clientes dele no WhatsApp, pequenas notícias, pequenos conteúdos. Baixou o preço da energia solar, chega novo equipamento, assim, assim, assado. Então, pequenas dicasinhas que vão ser conteúdo para o consumidor e que ele possa, de repente, muitas vezes era só aquilo que faltava para ele executar uma compra, né? Então, vai dando dicas ali, dá um pouquinho de conteúdo, de repente, aquela dica é o que está faltando para o consumidor se tornar um cliente, né? Então, usa esse convite do Thiago e manda todos os teus clientes assistirem a série lá do Thiago. Né? Se tu não tem conteúdo, então vai lá no Instagram do Thiago na semana que vem e pega lá o link, o endereço e manda para o teu cliente, porque o Thiago ele vai falar de consumidor para consumidor. E às vezes nem sempre eu quero ouvir só a opinião do vendedor. O vendedor ele tem que vender, né? Então, de consumidor para consumidor, de prosumidor para prosumidor, indica lá para o teu cliente visitar o AMI Solar e participar dessa websérie. Galerinha, foi incrível, foi muito bom essa conversa. Pedrão, deixa eu só fazer um complemento antes de tu terminar aqui, porque eu ensejo, ó. Michel Andrade botou muitos comentários legais que adorei ler todos, mas o Michel Andrade botou, com essa turma aí já dá para engajar no novo tema e segurar o ao vivo. Então ele quer que emende aqui em outra coisa e a gente vira a noite com essa. Obrigado aí, Bruno. Tem que trazer a janta aí. O Thiago disse que 1h30 foi pouco, né? Então vamos encerrar essa live de hoje com esse comentário. Galera, muitíssimo obrigado.